Irmãos e irmãs em Cristo, o Evangelho de hoje continua nos dizendo dos acontecimentos após a ressurreição de Jesus, como Jesus apareceu aos seus apóstolos. O texto de hoje nos diz sobre um dos relatos mais bonitos, mais profundos do Evangelho de São Lucas. É um texto conhecido como Discípulos de Emaús. No início deste texto dos discípulos de Emaús, nós encontramos uma realidade que acontece praticamente em todas as aparições de Jesus depois que ele ressuscitou. Depois da ressurreição de Jesus, antes de encontrarem-se com Jesus ressuscitado, os apóstolos estavam tristes. O texto de hoje utiliza, um pouco antes do texto de hoje, no início deste capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, diz assim: 2 discípulos voltavam para Jerusalém e estavam tristes. Queridos irmãos e irmãs, voltavam para Jerusalém e estavam tristes. Esta tristeza significa a ausência de Deus no coração. Se nós meditarmos um pouco sobre a espiritualidade da igreja, nós vamos ver que existe algo chamado doenças espirituais. Nós possivelmente conhecemos muitas doenças físicas. Se o padre disser a vocês o que significa câncer, todo mundo diz. O que significa gripe? Estar constipado, todo mundo fala. O que significa a Covid? Coronavírus, todo mundo sabe. Mas existem, e a igreja diz, principalmente a partir dos santos, nós chamamos de santos do deserto, padres do deserto, existem 8 doenças espirituais, que como se destruísse a nossa alma e o nosso relacionamento com Deus. Existe uma dessas doenças espirituais, existem 8, existe uma delas que se chama tibieza. O que é a tibieza? A tibieza é a falta de apetite da alma para as coisas de Deus. E aqui acontece com muitos dos católicos, acontece com pessoas que participam da missa, com pessoas que procuram sacramentos. Parece que nós participamos das celebrações, nós temos fé, acreditamos em Deus, mas é como se nós não percebêssemos os frutos da ação de Deus na nossa vida. É como se nós tivéssemos aquele sentimento, parece que está faltando algo. Muitas vezes nós estamos fazendo as coisas de Deus, mas a cabeça está distante, nós já estamos preocupados com aquilo que nós vamos fazer depois. E a nossa fé, sem nós percebermos, é como se ela fosse morrendo, se apagando, se apagando. Então o Evangelho de hoje nos diz sobre esta doença espiritual, que é a tibieza, e nos diz também do remédio para vencê-la. O que significa a tibieza? Como que nós sabemos que nós começamos ou estamos começando a estar frios para as coisas de Deus? Mesmo a reflexão sendo breve, o padre gostaria de dizer 8 sinais que uma pessoa está se esfriando para as coisas de Deus. 8 sinais que uma pessoa está se tornando tíbia. E veja, isso pode acontecer até com o Papa, pode acontecer com bispos. Muitas vezes acontece comigo, padre. Fazemos as coisas de Deus, mas nós não temos prazer. Fazemos as coisas de Deus, mas nós não percebemos os frutos. Primeiro sinal que uma pessoa está caindo, entrando na tibieza: omissão fácil das práticas de piedade. Muitas vezes passa o dia sem rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, não reza mais o terço, não pensa em Deus durante o dia. Aos poucos, aquilo que uma alma, quando ela está se aproximando de Deus, uma pessoa, quando a alma dela está apaixonada e fervorosa, ela tem algumas rotinas de oração que dificilmente ela abre mão. Algumas pessoas, a oração do terço, a meditação do Evangelho. Uma alma, quando começa a ficar tíbia, ela vai deixando facilmente as práticas de piedade. Segundo sinal, fazer os exercícios de piedade com negligência. Fazer os exercícios de piedade como se fosse uma rotina. E aqui entra um grande risco: a nossa vida espiritual vai se tornando
uma grande rotina. Vamos apenas repetindo hábitos, sem estarmos com o coração naquilo que nós estamos fazendo. Outro sinal: a alma sente-se aborrecida com o pensamento de que tudo vai mal na nossa vida espiritual. Parece que nós estamos tristes, a nossa vida espiritual parece que tem algo errado, parece que tem alguma coisa que está faltando. É como se nós tivéssemos a certeza que a nossa vida espiritual, que a nossa amizade com Deus não está em ordem. É como se nós tivéssemos o sentimento que o nosso relacionamento com Deus está faltando alguma coisa. Quarto sinal é agir sem pureza de intenção, sem ordem e sem método. Muitas vezes nós fazemos, e quando nós fazemos para não sermos criticados, para mantermos muitas vezes uma postura social e religiosa, mas é como se o nosso coração novamente não estivesse lá. Quinto, contentar-se com a mediocridade e negligência em formar hábitos de virtudes. A pessoa aos poucos parece que ela vai sentindo uma repulsa com palavras como santidade, confissão, devoção, oração, renúncia, sacrifício. É um sinal que a nossa alma ela está apenas reproduzindo atos espirituais, mas a nossa alma não está em Deus. Sexto, o desprezo das pequenas coisas. Aos poucos nós vamos nos acostumando com pequenas imperfeições. É como se aquilo que nós fizéssemos estivesse normal, estivesse correto, e nós vamos perdendo o zelo pelas coisas mais simples. Sétimo, é pensar mais no bem já feito do que naquele que ainda resta a fazer. Muitas vezes nós pensamos que aquilo que vai nos salvar, aquilo que vai garantir a nossa vida eterna, é aquilo que nós já realizamos. Mas já participei de tantas missas, muitas vezes já ajudei na igreja. Queridos irmãos e irmãs, o mais importante não é aquilo que nós fizemos. O mais importante é aquilo que nós devemos fazer para Deus. Uma alma piedosa, ela tem o coração aberto e sempre deseja fazer mais para Deus. Último sinal: pecado venial torna-se algo voluntário e habitual. Nós vamos deixando de sentir repulsa, contrição, arrependimento pelos pecados do nosso cotidiano. Tem muitas pessoas que dizem assim: padre, eu vou me confessar, mas eu estou até meio com vergonha, porque os pecados são os mesmos da última confissão. Louvado seja Deus, porque essa pessoa ainda não desistiu, porque essa pessoa continua lutando. Nós vamos perceber que, a partir dos 18 anos de idade, praticamente 90% das nossas confissões são idênticas, são muito parecidas. Por quê? Porque a nossa vida para Deus, ela se torna uma luta cotidiana contra hábitos que nós vamos adquirindo durante a nossa vida. Durante a nossa vida nós vamos tendo alguns hábitos, algumas tentações, alguns pecados que vão nos afastando de Deus. Então a vida para Deus, a vida espiritual, é uma longa jornada para vencer estas tendências. Padre, como que eu posso vencer esta tristeza espiritual? Padre, como que eu posso vencer essa falta de apetite espiritual? Qual que é a solução? O problema nós já sabemos, existem algumas doenças da alma, e uma dessas doenças é a tibieza. Se Deus quiser, um dia nós vamos fazer uma formação, talvez um curso sobre as doenças espirituais, e aí nós vamos estudar todas elas. Tem uma doença que é o desejo pelo prazer do corpo, que é a porneia. Tem essa de hoje que é a secura, a falta de desejo pelas coisas espirituais, que é a tibieza. Então existem 8 doenças espirituais que matam o nosso relacionamento com Deus. Hoje, brevemente, nós estamos falando sobre a tibieza. Como vencer a tibieza? Como vencer esta frieza do nosso coração que aos poucos nós vamos tendo? O Evangelho de hoje nos diz. O Evangelho de hoje, na verdade, é um texto um pouco antes do Evangelho de hoje, nos diz que Jesus caminhava com os discípulos de Emaús.
Jesus caminhava do lado deles, eles estavam tristes porque não sabiam que era Jesus. E Jesus aos poucos começou a explicar, a contar a Sagrada Escritura para eles. Eles disseram: você não sabe o que aconteceu? Jesus, nós esperávamos que ele era o Salvador, ele foi morto, ele não ressuscitou, por isso que as pessoas perderam a esperança. Aos poucos Jesus foi contando aquilo que a Bíblia dizia sobre Jesus, que ele iria sofrer, que ele teria dificuldades, que depois ele iria ressuscitar. Quando Jesus falava para eles sobre a Sagrada Escritura, o coração deles ardia, o coração deles estava quente, o coração deles tinha paz e um profundo desejo de estar com Deus. Segundo sinal que aqueles 2 discípulos estavam sendo curados do coração deles, estavam sendo curados. Quando Jesus partiu o pão e naturalmente disse as palavras que ele disse na última ceia, aquelas pessoas perceberam que era Jesus que estava no meio deles. Então veja o processo de cura desses 2 discípulos. Caminhavam com Jesus, de repente Jesus começou a dizer sobre a Sagrada Escritura, o coração ficou quente. Depois eles perceberam Jesus partindo o pão, o mesmo gesto da última ceia, possivelmente o gesto já da missa, e o coração deles reconheceu que era Jesus. O texto nos diz sobre a missa. Veja como que é a missa, a Santa Missa que nós participamos todos os domingos, ela é dividida em 2 partes diferentes. Na missa nós temos a liturgia da palavra, na missa nós temos a liturgia da Eucaristia. Na missa nós nos alimentamos da palavra de Deus, na missa nós nos alimentamos da Eucaristia. Tem um concílio da igreja, concílio é a reunião dos bispos com o Papa, os bispos do mundo todo com o Papa. Foi um dos concílios mais longos e um dos mais importantes da história da igreja, chamado Concílio de Trento. O Concílio de Trento aconteceu entre 1545 e 1563, 18 anos, mas não foram 18 anos na sequência. E o Concílio de Trento, novamente dizendo sobre um remédio contra a tibieza, o Concílio de Trento diz a cada um de nós que existem 3 formas de nós estarmos em comunhão com Deus. Existem 3 formas de comunhão. Quando nós falamos em comunhão, as pessoas naturalmente, imediatamente já pensam na Eucaristia. A Eucaristia é uma delas. Então existem 3 formas de comunhão. Nós vamos refletir sobre estas 3 formas de comunhão e elas, com certeza, são o meio mais eficaz para nós vencermos esta frieza do coração para com as coisas de Deus, esta falta de sensibilidade pela espiritualidade. Primeira forma de comunhão, comunhão espiritual. Daqui a pouco o padre reflete sobre cada uma delas. Existe outra forma de comunhão, que ela é conhecida como a comunhão eucarística, que é a Eucaristia que nós recebemos na missa. Tem ainda uma outra forma de comunhão que nós chamamos de espiritual e eucarística juntas. Temos a comunhão espiritual, a comunhão eucarística, a comunhão espiritual e eucarística. O que é a comunhão espiritual? Muitos pensam que a comunhão espiritual é aqueles que não vêm à missa, aqueles que acompanham a missa pela TV, por motivos, existem muitos lugares do mundo que a igreja está fechada, existem pessoas que estão enfermas, pessoas que por algum motivo não vêm na igreja, e elas pensam que comunhão espiritual é apenas você assistir à missa, fazer um ato de recolhimento e imaginar que nós estamos recebendo Jesus. Irmãos e irmãs, comunhão espiritual é algo que nós podemos fazer cotidianamente, todos os dias da nossa vida, quando nós fazemos um ato verdadeiro de oração. É possível encontrar-se com Deus espiritualmente. É possível encontrar-se com Deus através da Sagrada Escritura. Um dos problemas é que nós católicos, nós perdemos, eu não sei se por erro dos padres, se por preguiça das pessoas, não sei se é pela correria e pelos compromissos do dia a dia, mas muitos de nós católicos, nós perdemos, ou pior, muitas vezes nunca tivemos, o contato com a Sagrada Escritura. Deus deixou a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, e nós não temos contato. E aqui aquilo que o padre diz, não vou falar das pessoas que não participam da missa,
só dos católicos que participam da missa. Se eu entregar uma Bíblia na mão de todos os católicos que participam da missa e disser assim: encontre na Bíblia o livro do Apocalipse, eu imagino que, pode ser que eu esteja errado, muitas pessoas vão falar: Padre do céu, pede alguma coisa mais fácil. Padre, Apocalipse, onde que é isso? Apocalipse é o último livro da Bíblia, não tem como não achar. Nós perdemos o contato com a Sagrada Escritura, com a Palavra de Deus. Uma vez eu ouvi um padre da minha congregação, já falecido, Padre Léo. Padre Léo dizia assim: quando nós chegarmos no céu, Deus vai dizer assim: o que você quer? E aí nós vamos dizer: eu quero a vida eterna, eu quero viver consigo. E Deus vai dizer: você conhecia o testamento? Você já viu o testamento? Você tem o testamento em mãos? E aí você vai dizer: qual testamento? Deus vai dizer: os dois que eu deixei, o antigo e o novo. Então existe o testamento, existe a palavra, mas nós precisamos ter contato com ela. Por isso, querido irmão e irmã, não tenha medo. A Bíblia não dá choque, a Bíblia não morde, a Bíblia não machuca, não precisa pagar. É algo lindo. Aos poucos, durante a nossa semana, comece pelos Salmos, escolha um evangelho, fique alguns minutos sozinho durante o dia, leia com calma. Padre, eu começo por quê? Começa por Lucas capítulo 24, os discípulos de Emaús. E aí aos poucos vai acontecendo aquilo que aconteceu com os apóstolos, com os 2 discípulos. O coração deles vai voltar a aquecer. Irmãos e irmãs, parece que nós não vamos estar completos. Participa da missa, mas nós muitas vezes não colhemos os frutos da missa. Por quê? Porque existe a tibieza. Como vencer a tibieza? Contato, comunhão espiritual, contato com a Sagrada Escritura. Como que nós podemos ter contato com Deus? Como que nós podemos ter a comunhão? E aqui entra a comunhão física, entra a comunhão eucarística, aquilo que todos nós realizamos nos domingos. Existem pessoas que dizem assim: padre, só receber a comunhão basta? Não basta. Aqui uma pessoa pode receber a comunhão em pecado mortal, pode receber em santidade. Só receber a comunhão não basta. Tem pessoas que recebem a Eucaristia, volta para o banco, pega o celular para ver se já tem mensagem no WhatsApp. Tem pessoas que recebem a Eucaristia, já volta para o banco, já quer ir lá no Facebook para ver se já tem mensagem nova. É preciso receber a Eucaristia em estado de graça e com devoção. Deixa o padre dizer em algumas palavras, de forma simples, como formação, como meio de ajudá-los e não como um julgamento. Queridos irmãos e irmãs, receber a Eucaristia é a coisa mais fácil do mundo, mas muitas vezes nós não tivemos uma catequese básica. Quando nós recebemos a Eucaristia, não precisa avançar no padre, não precisa ir pegar na mão do padre. Quando nós recebemos a Eucaristia, acontece a mesma coisa. E eu espero que as crianças da catequese aprendam corretamente, senão eu vou chamar a atenção dos catequistas. Para receber a Eucaristia acontece a mesma coisa que aconteceu quando Jesus nasceu. Nós fazemos uma manjedoura, Jesus deita na manjedoura. Isso o padre ensina porque nós temos o problema da pandemia, então não se recebe a Eucaristia na boca, é as instruções da diocese. A igreja diz que a maneira ordinária de receber a Eucaristia é na boca e também pode receber na mão. Devido à pandemia, nós recebemos só na mão. Coloca a mão esquerda em cima, a mão direita embaixo. O padre ou o ministro vai colocar a Eucaristia na sua mão. Você olha para Jesus, adora Jesus 1-2 segundos, depois pega Jesus e coloca na boca. Um pedacinho, o menor que seja, que cair no chão, é Jesus que está sendo perdido, é Jesus que está sendo profanado. Às vezes dói o meu coração, vem pessoas comungar, faz assim, pega a Eucaristia e sai andando assim com a mão. Não, zelo na hora de comungar. Então nós temos a Eucaristia, a comunhão. E para terminar, nós temos a comunhão espiritual e a comunhão eucarística, a comunhão do corpo e sangue de Cristo, que acontecem juntas. Quando que as duas acontecem juntas? Quando nós recebemos a Eucaristia. O padre está dizendo isso porque aqui é uma das formas de curarmos a nossa tibieza e a frieza espiritual. Quando recebemos a Eucaristia, receba com devoção, adore Jesus,
Volte para o banco, aqueles que puderem, dobrem o seu joelho, diga assim a Jesus: Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Jesus, me ajude a percebê-lo na minha vida. Algumas pessoas pensam que receber a Eucaristia precisa ter como se fosse algo mágico que aconteça. Não, muitas vezes é algo muito simples, mas algo realizado com piedade e com profundidade no nosso coração. Irmãos e irmãs, todos nós temos esta tendência dos discípulos de Emaús, de estarmos tristes na vida espiritual. A receita, o remédio é muito simples: devoção, piedade na nossa oração diária e principalmente para receber a Eucaristia. Que Deus nos ajude não só a fazermos as coisas de Deus, mas sentirmos prazer e os frutos em realizar.